Quero cumprimentar a todos nessa tarde, em especial os nossos colegas da bancada de acusação, os parquês, que hoje exercem uma função adversa da nossa, mas estamos aqui com o mesmo objetivo: justiça. Quero cumprimentar também aos excelentíssimos senhores que estão presidindo a sessão ao lado do nosso juiz-presidente. Quero dizer que para nós, da bancada de defesa, é uma honra e um privilégio estarmos aqui defendendo a causa que hoje entendemos que é uma causa de justiça em prol do professor Fabrício e merecedor da causa de diminuição de pena. Quero cumprimentar os meus colegas da bancada de defesa que hoje aqui desempenham e já desempenharam a função brilhante, ilustre e corajosa de defender alguém que está sendo julgado, acusado, perseguido, inclusive pelo Estado, e não com um olhar de compreensão, mas um olhar frio, um olhar sério, colocando aqui para os senhores uma cortina de fumaça, tentando impedir que os senhores enxerguem o que de fato nós viemos fazer aqui, entender o motivo que levou a Fabrício, o nosso amigo, um homem como cada um de nós, cometeu esse fato, esse delito, esse crime. Quero saudar nesse momento a vossas excelências que hoje foram escolhidos pela capacidade e pela conduta, pelo caráter que vossas excelências têm, ilibado, coerente, e por ser pessoas que exercem diante da sociedade funções exemplares. E por isso estão aqui, são dignos de julgar este processo, são dignos de compreender o que a lei quer que venhamos compreender. Vocês foram escolhidos para decidir o futuro da vida de Fabrício. Portanto, senhores, eu quero levar aos senhores por que nós estamos hoje aqui. O que nos trouxe hoje aqui? Não estamos aqui para saber se Fabrício matou, se Fabrício matou o traficante Márcio, pois isso nós já sabíamos desde o início, pois ele confessou desde o início do processo. Isso já é conhecimento de todos nós. E mesmo assim, já sabendo de tudo isso, o Ministério Público se ateu, se prendeu a somente isso: que Fabrício matou o traficante Márcio. Que Fabrício matou o traficante Márcio. E por diversas vezes, de forma veemente, Fabrício matou o traficante Márcio. Mas eles estão omitindo dos senhores. Eles não querem revelar aquilo que nós viemos hoje aqui levantar para os senhores, mostrar a verdade dos fatos. E qual foi a motivação? Será que cada um de nós vamos estudar sem motivo? Nós temos um propósito. Será que nós vamos tomar banho sem motivo? Tem um propósito. Será que nós vamos comer sem motivo? Tem um propósito. Será que a ação de Fabrício, como foi dito pelo Ministério Público, foi fria? Foi sem motivação? Ele desejava matar? Eu acho que não. E é por isso que a defesa está aqui, para buscar resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa. O direito que cada um de vocês, se estivesse nesse mesmo lugar, no banco dos réus, seria defendido por cada um de nós. Teríamos seu contraditório garantido. Estaríamos lutando pelos senhores para mostrar a verdade dos fatos. E não como o Estado faz, que não está nas ruas, mas está sentado no escritório. Mas nós não, estamos dando a cara para conhecer e entender como aconteceu. Portanto, vossas excelências, nós estamos aqui para decidir o futuro de Fabrício, alguém que está sendo julgado pelo homicídio simples. E nós estamos aqui buscando a diminuição de pena de Fabrício, com base na nossa tese de homicídio privilegiado. Mas por que homicídio privilegiado? É uma bondade? Não, é porque está amparado na lei. Não viemos aqui de forma vazia argumentar, contra-argumentar, dizer, soltar palavras ao vento, mas viemos aqui amparado na lei, no exercício legal da advocacia. Estamos aqui para dizer aos senhores que é homicídio privilegiado, porque Fabrício, nosso amigo, ele agiu repelido de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Logo após a injusta provocação da vítima. O motivo foi a violenta emoção. Na tese que nós estamos defendendo hoje aqui, ela está amparada na lei. Ela está na lei. E por
por isso eu peço a vossas excelências que me deem licença nesse momento para eu pegar ali um código penal para ressaltar para os senhores o que é que a lei diz sobre o que nós estamos defendendo hoje. Vejamos. Artigo 121. Homicídio simples, que é o que ele está sendo acusado hoje. Homicídio simples. E nós estamos defendendo a tese de homicídio privilegiado, com a causa de diminuição de pena. Matar alguém, a pena é de quanto? De reclusão, de encarceramento, de 6 a 20 anos, uma vida inteira. Imaginem só, 20 anos, dentro de uma masmorra que o nosso Estado, o Brasil inteiro, com as situações que as prisões se encontram nesses últimos tempos. A superlotação. O que é que a lei diz em seguida? Causa de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode, ou seja, os senhores, escolhidos pela justiça, como juízes para decidir essa causa, vocês podem hoje reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E é hoje isso que nós estamos almejando. Nós concordamos sim que Fabrício cometeu o crime, mas as circunstâncias, a motivação que lhe levaram a cometer o crime é o que hoje nos traz aqui para defender com o coração e com a alma o que lhe levou a cometer aquele delito. É interessante que o homicídio simples, o homicídio privilegiado, ele traz esse entendimento da causa de diminuição de pena. Como colocado aqui, que não seria a causa, mas nós iremos mostrar na lei, na doutrina, na jurisprudência, aquilo que a lei, inclusive, que isso é o direito, é a oportunidade de ter ideias divergentes e tentar entrar numa concordância. Mas hoje, sabe de uma coisa? Que hoje, se vocês quiserem, mas eu não vou pedir isso, se vocês quiserem, vocês podem decidir sem precisar olhar a lei, de acordo com a convicção de cada um de vocês, de acordo com o sentimento, mas nem isso nós iremos pedir. Julgue a partir da lei, a partir da ciência que será mostrada para os senhores. O artigo 65, inciso 3º, a linha C. Peço mais uma vez licença aos senhores. Olha como nossos colegas gostam de frisar a lei. Olha o que a lei diz. Circunstâncias atenuantes, que são causas de diminuição de pena. Olha que bonito. São circunstâncias que sempre atenuam a pena, diminuem a pena. Inciso 3º. Ter o agente sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Talvez vossas excelências estejam, assim como o Ministério Público, na cabeça deles assim, mas violenta emoção só pode após injusta provocação da vítima. Me apresente agora os argumentos. Vocês estão sem saída. Calma, vamos chegar lá. Doutrinador Guilherme de Souza Nutti, desembargador, muito conceituado no mundo do direito. Ele representa muitas doutrinas no nosso país afora. Quem sabe o Ministério Público vai entender e vai se convencer que realmente eles estão errados. Eu espero isso. Aí o que eu quero levantar aqui de questionamento? O Ministério Público alegou que é logo em seguida a injusta provocação da vítima, mas o entendimento em relação a isso, ele é amplo, ele é aberto. Não quer dizer, segundo Giuseppe Piccioli, é um doutrinador, entende que a emoção, ela não está sujeita ao tempo cronológico, mas sim ao tempo psicológico.
Desta forma, o lapso de tempo não está submisso à violenta emoção ao tempo. Mas o que é que ele diz? Ele leciona que o estado de violenta emoção pode ressurgir, pode aparecer, pode vir à tona a partir da lembrança das violências sofridas, dos ataques e tudo aquilo que ele vivenciou. Agora vamos para a doutrina, que os nossos colegas, com todo o respeito, amam usar. E nós também, da defesa, também gostamos. Vamos lá? Guilherme de Souza Nutti. Violenta emoção. O entendimento de Guilherme de Souza Nutti sobre a violenta emoção, olha o que ele diz, ele faz um alerta. Ele faz um alerta aqui. Nós devemos estar atentos a isso. Não podemos ficar focados na nuvem de fumaça levantada pelo Ministério Público. Matou, matou, matou. Mas o que levou a matar? E por que violenta emoção? Olha o que a lei diz, olha o que a doutrina diz. Não se exige que seja cometido o delito logo em seguida à provocação, cabendo um maior lapso de tempo entre a ação e a reação. Isso é a violenta emoção. Mas vamos lá. Senhores, usando a doutrina e por simples e humilde estudante do direito e em respeito a este homem doutrinador, respeitadíssimo, inclusive pela OAB dos Advogados, ele sim é merecedor da causa de diminuição de pena. Cumpram a lei, como eu disse. Não façam bondade, só façam justiça. E justiça é cumprir a lei. Agora, nesse momento, eu quero responder aos senhores, porque talvez vocês estejam na mente de vocês, certo, você está falando que ele é merecedor, mas por que Fabrício é merecedor? Olha a posição que os senhores estão exercendo hoje aqui. A vida dele está na mão dos senhores. Por que ele é merecedor? Vamos lá. Eu quero convidar agora, nesse momento, os senhores, para voltarmos ao passado. O que levou o Fabrício a aquelas circunstâncias de cometer aquele fato. Fabrício, apesar de ser jovem, ele era professor. E ele contribuiu muito com o Estado, ensinando nas salas de aulas, educando filhos, netos. Ele, apesar de ser professor, mas com poucas condições financeiras, ele teve que buscar outro emprego, outra função, como auxiliar de serviços gerais, para complementar a sua renda e poder trazer sustento, inclusive, para o seu filho dentro de casa. E ele, enquanto não estava ensinando na sala de aula, ele estava trabalhando de auxiliar de serviços gerais, carregando, com um carregador. Imagine a força de vontade desse homem, que apesar de ser professor, era auxiliar de serviços gerais, que limpava aquilo que as pessoas sujavam, que carregavam aquilo que as pessoas não querem carregar. Ele era um homem sofredor e morava em uma região de ocupação irregular, onde residia o famoso homem traficante Márcio. Ele morava na região de ocupação irregular e, infelizmente, apesar de ser sofredor, ele tinha que conviver com a incerteza de a qualquer momento ter a sua casa demolida pelo Estado e assim ter que ir morar na rua com seu filho. Isso já demonstra que ele é um homem que quer vencer na vida e que tinha muitos problemas, muitas dificuldades na sua vida, além de financeira, além de incertezas psicológicas.
Ele sim era um batalhador e almejava, assim como cada um de nós aqui, vencer na vida. Será que ele é merecedor? Professor Fabrício, homem que contribuiu com a sociedade, que estamos julgando hoje, alguém que ajudou o Estado, alguém que esteve dedicando suas horas dentro de uma sala de aula. Nós iremos julgar esse homem. E do outro lado, a suposta vítima, um traficante. A gente sabe a realidade do nosso Brasil, como é o tráfico de drogas, como é que comanda nessas regiões, como é que acontece, uma realidade que parece que os nossos colegas do Ministério Público estão distantes, porque não estão nas ruas, não estão sentindo na pele. Mas hoje nós estamos diante de pessoas simples, humildes, do povo, que são vossas excelências, que vão compreender essa realidade, essas falsas estatísticas levantadas pelos nossos colegas, como nuvem, como cortina de fumaça. E eu digo, cortina negra. Como é que você menospreza alguém que contribuiu com a sociedade, um professor, a ponto de dizer ele era um assassino frio? Mais respeito por alguém que contribuiu com a sociedade. É interessante que o traficante Márcio, ele era conhecido na região por ser matador, assassino. O Ministério Público está defendendo alguém que morreu. Agora é interessante, né? Isso aqui é um pensamento que todo mundo fala. Depois que o cidadão morre, ele vira santo, né? O cara vira santo. O cara era traficante, está esquecendo a vida pregressa do cidadão. Traficante. Mas a gente vem aqui para mostrar as verdades e afastar essa cortina de fumaça levantada pelos nossos colegas. Mostrar para vocês a verdade dos fatos. Fabrício, ele vivia sob forte tensão diante das ameaças e violências sofridas ao longo da sua trajetória de vida. Um homem batalhador, sofredor, ele tinha que conviver com o risco e com o medo e a forte tensão e o forte estado de alerta, porque ele não sabia o momento que ele ia se deparar com um traficante e o que ele iria fazer com ele quando o encontrasse. Ele tinha medo porque ele havia vivenciado um momento de violência, agressões, humilhações e ameaça de morte. O temor de Fabrício era intenso. Portanto, nesse momento, eu quero discorrer, relatar os momentos das muitas violências sofridas por Fabrício, o seu cruel, o seu tirano, o traficante Márcio. A primeira delas: deixando claro para vossas excelências, é um simulacro de arma de fogo de plástico. Não há nada que possa ferir. Se os senhores quiserem tocar, fique claro. Isso até amarrar com fita para que não haja. Vamos relembrar os fatos. Isso aqui, ó, é uma arma, viu? Hoje é de brinquedo, mas lá era de verdade, ó. Vocês podem ver aqui, ó. É a arma que o Ministério Público omitiu os senhores, mas eles omitiram, mas eu vou mostrar para eles, ó. Isso aqui foi uma arma que a pessoa que vocês estão defendendo hoje aqui, ó, usou contra um professor. Vamos lá. Fabrício estava com a sua bicicleta nova, estava desfrutando. De repente, o traficante Márcio chega com a arma e intenta contra a vida de Fabrício de forma violenta. Passa a bicicleta, passa a bicicleta, passa a bicicleta. Bota uma arma dentro da sua boca. E mais um ditado popular: escova os dentes de Fabrício. Imagine essa cena: uma arma colocada na sua cabeça. Imagine os senhores. Ministério Público era um professor. Segundo fato, dos muitos, Fabrício havia recebido seu salário.
traficante conhece toda a região, conhece todos os caminhos, tudo que acontece, fora, tudo, porque ele tem os seus soldados para informar. De repente, mais uma vez, o Fabrício retornando do trabalho com seu salário no bolso para trazer sustento para sua casa, alguém que tinha pouco condições financeiras e trabalhava de um canto, depois pulava para outro, assim como cada um de nós. De repente, mais uma vez, de forma violenta, com ameaças, com insultos, com humilhações, chega lá, bora, passe o dinheiro, manda! Mais uma vez, humilhou o professor Fabrício. Um homem vulnerável, como dito aqui, o traficante, assim como muitas pessoas, fez com o Fabrício de cadelinha, de escravo, das muitas agressões e violências. Mais uma vez, o traficante Fabrício, e dessa vez, não tendo pena, mas com crueldade, chegou mais uma vez quando o Fabrício, dessa vez, por ter trabalhado muito, ele conseguiu um bônus, um dinheirinho a mais, pela sua competência, pela sua dedicação. Ele foi lá com 5 soldados do tráfico e mais uma vez apontou a arma na direção de Fabrício, e 5 homens, soldados do tráfico, sobre a sua ordem, bateram, esbofetearam, humilharam e levaram o seu dinheiro mais uma vez. Mais uma vez, Fabrício se encontrou numa posição de humilhação. Mais uma vez, Fabrício foi humilhado. Mas hoje, os humilhados vão ser exaltados. Alguém que contribuiu com a sociedade, ao mínimo, merece uma causa de redução de pena. Merece justiça. Portanto, vossas excelências, entendo, me desculpe pelas emoções e o sentimento. É porque eu aprendi desde pequeno que a gente tem que olhar para as coisas como elas realmente são. E nós devemos defendê-las. E não omitir, mas falar as verdades. Nós devemos lutar pelo que é verdade. Não devemos temer a traficante nenhum. É interessante que agora a psicologia, eu vou usar a psicologia, a ciência. A psicologia, ela afirma que a violenta emoção que Fabrício se encontrava naquele momento é a teoria dos esquemas. Existem 18 esquemas, e 2 desses esquemas são lentes. A lente de desconfiança e a lente de ameaça. E para pessoas que se encontravam na situação assim como Fabrício, elas enxergam a partir daquelas lentes de desconfiança e ameaça. E quando Fabrício estava indo votar, justificar o seu voto, no dia das eleições, ele se deparou com o traficante Fabrício, naquela região. Naquele momento, segundo o que Guilherme de Souza Nunes diz, veio-lhe a memória, as ameaças, veio-lhe o temor, o estado de alerta que a psicologia diz que quem está sobre essas lentes, as lembranças de sofrimento do passado lhe vêm à tona, e é uma violenta emoção, sob domínio, e sabemos que nós somos dominados, nós não temos controle de si. Então os impulsos humanos nos levam a tomar decisões impensadas. Então naquele momento, quando ele se depara naquela fila com o traficante Márcio, ele entra em estado de alerta, ele se sente ameaçado, ele se sente oprimido, e ele relembra tudo aquilo que ele passou em sua vida. Então seus impulsos lhe levaram à frente de uma creche, como os colegas mencionaram, mas eles não disseram que naquele dia eram as eleições, mas falaram que era uma creche, para dar aquela conotação de que o fato ocorreu na frente de criança, mas na verdade não foi. Dia das eleições. Senhores, naquele momento, Fabrício, por impulso, sim, ele encontrou a sua oportunidade de cessar as agressões. Ele se sentia sozinho, e o seu lado humano lhe levou a fazer isso. E agora eu quero conduzir os senhores para o final.
Eu quero levar os senhores nesse momento a uma reflexão. Eu quero contar para os senhores uma parábola. Quero contar para os senhores uma parábola. Certa feita havia um homem pobre que morava em uma aldeia onde existia um tirano, um homem cruel, que ameaçava e cobrava os impostos daquela aldeia, da população mais carente, humilde e vulnerável. Inclusive, com este homem pobre, o tirano foi lá e cobrou dele aquilo que ele não podia pagar, nem poderia dar. E por não ter condições de pagar aqueles impostos altíssimos, o tirano lhe ameaçou destruir a sua casa e destruir sua família, ameaçou ele de morte. Aquele homem naquele momento se encontrava sem saída, porque era um tirano contra um homem, era um traficante Márcio contra Fabrício. Ele se encontrava encurralado, aquele homem pobre, e sem ter o que fazer. Então, temendo pela sua vida, por um ato de impulso e de desesperança, por medo, ele queria sobreviver. Ele foi lá e tentou contra a vida do tirano. Por isso, a aldeia se reuniu, todos se juntaram para julgar aquele pobre homem. E quando estava iniciando o julgamento, de repente, a esperança, alguém sábio, um ancião daquela aldeia se levanta e diz: nós estamos aqui, nós podemos julgar este homem pelo que ele fez, mas nada esconderá a verdade. A verdade é que ele fez isso movido por desesperança, por medo de ter sua vida ceifada por aquele tirano, por ter sido humilhado. Isso foi um ato de humanidade. Ele queria sobreviver. E daí o ancião continuou: muitas vezes fazer justiça não está em punir alguém, mas em entender o que levou alguém a fazer aquilo. Aquele homem cometeu aquele fato pelo mais forte sentimento e a necessidade primitiva de todo ser humano, a de sobreviver. E eu acredito que se fosse vossas excelências, se fosse eu também mataria o traficante Márcio, porque eu queria sobreviver, porque eu tenho consciência de quem eu sou e o papel que eu desempenho na sociedade. Eu ensino, eu sou exemplar, eu sou merecedor e eu quero vencer na vida. E não vai ser um mal que se levanta no meio da sociedade, alguém que te oprime, te persegue, que vai fazer isso comigo. Se ninguém pode fazer por mim, porque a gente sabe a realidade do nosso país. Se ele fosse denunciar, as represálias chegariam. O tráfico, até a polícia às vezes temem. Imagine vossas excelências, o desejo e o sentimento primitivo. Por isso, não misturem conduta com motivo. Reconheçam a causa de diminuição de pena. E diminuição de pena máxima. Porque esse homem que contribuiu com a sociedade é merecedor disso. E vossas excelências vão enxergar a luz das verdades que aqui foram suscitadas e levantadas para vossas excelências, que ele é merecedor. Por isso, diante da realidade fática do nosso país, a situação que se encontra, os presídios do nosso país, as superlotações, a falta de dignidade dentro dos presídios, a falta de humanidade e assistência. Não vamos colocar alguém que contribuiu com a sociedade dentro de uma masmorra, mas vamos lhe dar, ao mínimo, a oportunidade de ter a sua pena reduzida. Vamos puni-lo, vamos sim, mas vamos reconhecer que ele merece, segundo a lei, segundo a ciência, segundo a psicologia, segundo a doutrina, segundo o direito, a diminuição da sua pena. Senhores, a realidade é essa, a verdade é essa, e hoje vocês se encontram diante de um homem que está sentado hoje no banco dos réus e que pode ficar 20 anos dentro da cadeia
socialização é muito precária, é muito difícil aqui no nosso país. E o risco e os porcentagens de ele se envolver com a criminalidade para poder sobreviver dentro do presídio é muito grande. Porque são as facções que dominam o PCC, Comando Vermelho, dentro dos presídios. Não vamos deixar o joio se misturar com o trigo. E lembre que Jesus disse, me permitam, não estou querendo fazer juiz de valor, não estou querendo aproveitar da religião, mas o que Jesus disse, se forem julgar, julguem como se estivesse julgando vocês mesmos. Se forem medir, meçam como se estivesse medindo para vocês mesmos. Se coloquem na posição, se coloquem no lugar. Sabe o que é isso aqui? É o tempo. Tenho 3 minutos. 3 minutos é pouco, né? Agora imagine, senhores, 20 anos dentro de uma cadeia. Estou aqui, mas o meu coração se angustia, porque eu sei que daqui a pouco, possivelmente, o Ministério Público vai querer se insurgir novamente para desfazer aquilo que nós levantamos hoje, com documentos, com provas. Eles vão tentar de todo jeito, mas mais um ato desesperado de poder vencer a vaidade de querer ter o sentimento que vossas excelências julgaram de acordo com o pensamento, com a inteligência deles, mas vossas excelências estão dependentes até mesmo de nós da defesa. Vocês vão julgar de acordo com vossas consciências, com a luz dos fatos, as provas apresentadas e como realmente as coisas são. Por isso que quando perguntarem para vocês os quesitos, no dia 7 de outubro de 2012, por volta das 16 horas, na rua 5 de setembro, via pública, a vítima Márcio Júnior Alves Barbosa recebeu um disparo de arma de fogo que resultou em sua morte, conforme laudo necroscópico de folhas 131 e 132. Sim, isso ocorreu. A gente entende que sim, mas o motivo é que é diferente. Não confunda conduta com motivo. O réu Fabrício da Silva Magalhães foi autor dessas lesões? O professor Fabrício foi autor dessas lesões? Sim, foi. Ele mesmo confessou desde o início. Agora o motivo é diferente. E agora o último quesito, o terceiro. O réu cometeu o crime mediante violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima? Sim. Coloquem o sim, dando esperança para Fabrício. Coloquem um sim, reconhecendo a causa de diminuição de pena e entendendo que ele é merecedor disso. E lembrem do que a doutrina diz. Lembrem do que a ciência diz através da psicologia. Nós somos pessoas que estão sendo guiadas pelo direito, assim como o Ministério Público, mas eles não trouxeram a ciência, que o direito ele não vai responder tudo, mas a ciência, com outras áreas, podem defender. Então, para concluir, olha o que a ciência está dizendo, olha o que a psicologia está dizendo, olha o que a doutrina, até o direito está dizendo, que é algo que eles quiseram omitir de vocês. Por isso, quando forem julgar, coloque um sim de esperança para Fabrício. O terceiro quesito. Muito obrigado.